O título do culto de hoje: totalmente guiados por Deus. Vocês podem dizer comigo? Totalmente guiados por Deus. Amém? Ou a nuvem de Deus. Por que eu estou chamando também ou a nuvem de Deus? Porque a nuvem de Deus, ela guiou o povo de Israel. Daqui a pouco vai aparecer a nuvem aí no telão. E ela guiava o povo de Israel. Ela ia, e quando a nuvem se movia, o povo se movia. E eu fico me perguntando, tu gostaria que fosse assim na tua vida, de ser totalmente guiado por Deus? Vamos ler o texto de Êxodo capítulo 40. Para quem está fazendo devocional, amanhã provavelmente vai chegar aqui, porque nós estamos terminando o livro de Êxodo. Então, de repente, eu vou até usar a palavra de hoje como devocional de amanhã para mandar para vocês. Quem sabe? Vamos ler comigo aí. Êxodo capítulo 40, versículo 36 ao 38. Diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Versículo 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, o que diz ali? Não caminhavam, até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda, um barraco bem grande que Moisés armava, onde ficava ali a arca da aliança e onde Moisés ia buscar a presença de Deus. E ali diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Diga comigo: em todas as suas jornadas. Que maneira maravilhosa de terminar um livro, né? O livro de Êxodo. Ele termina assim, com o povo de Israel, depois de ter ficado 430 anos como escravos no Egito. Pensa bem, amados, 430 anos de escravidão. Quantas gerações, quantas pessoas nasceram escravos, morreram escravos. E aí Deus tira o povo do Egito através de sinais e prodígios. Eu ouvi a pregação do pastor Fernando semana passada. Ele falou sobre Noé, falou sobre Abraão, Isaac, Jacó, falou sobre José. E Moisés tirou o povo do Egito e Deus fez muitos sinais e prodígios. 10 sinais enormes. Pragas que foram destruindo. Na verdade, se você for fazer um estudo bem específico, um estudo bem bacana do que aconteceu ali no Egito, tu vai ver que Deus estava fazendo, sabe o quê? Desmoralizando os falsos deuses. Assim como eu mostrei para vocês ali que lá no Nepal eles têm falsos deuses, o Egito adorava falsos deuses. Então um dos deuses do Egito era o rio Nilo, porque o Nilo era o rio que trazia fertilidade, fertilizava a terra, tinha os peixes, alimentava o povo. E aí era um dos deuses dos egípcios. O que Deus faz de cara? Transforma as águas do rio Nilo em sangue. E aí depois tem um momento lá onde Deus manda rãs invadirem o Egito. E eu me perguntava assim, como é que pode alguém adorar rã? Pois depois dessa viagem aí eu acredito, porque eu vi, tem uns lagartos que eles adoram. Tem uns animais que os caras adoram, tu fica te perguntando, como é que eles adoram? Eles adoravam todos os répteis lá no Egito. E aí Deus manda as rãs invadirem o Egito. A Bíblia diz que a mulher abria o forno, tinha rã. Olhava debaixo da cama, tinha rã. Depois eles adoravam o sol. O sol era Deus para eles. Deus traz trevas total. Diz que a escuridão era tamanha que não dava para caminhar. E Deus foi desmoralizando um por um dos deuses do Egito. E um deus do Egito era o próprio Faraó. O povo considerava Faraó um deus. E o pior de tudo é que ele acreditava que era Deus. O mais triste não é alguém achar que tu é Deus. O mais triste é tu saber que tu é de carne e osso, tu entrar no banheiro com uma cólica daquelas. Quem já entrou no banheiro com cólica assim? Quem já? Só eu, vocês não. São tudo especial. Aquela cólica assim de dizer assim, se eu não entrar agora, vai ser nas calças.
Aconteceu comigo no avião. Eu estou no avião e aí tem a parte dos pobres, né? Que é lá de trás. E tem a primeira classe. E aí tem um carrinho que eles passam com comida, mas, rapaz, aquele carrinho passa no corredor do avião, não passa um fio de cabelo, nem de um lado nem do outro, de tão estreito. E a mulher passou por mim e o banheiro está lá. E começou um revertério aqui, eu digo, ai Jesus, não vai dar. Na minha frente, primeira classe e uma cortina fechada com véu. Grudei a cortina e abri. No que eu estou indo, a aeromoça me ataca. Não. Eu digo, sim, eu preciso no banheiro. Ela disse, não, aqui o senhor não pode ir. Eu disse, se eu não for, vai ser agora. Aí ela disse assim, aqui não pode. E ela não me deixou. Ela fez o cara, a mulher que estava com o carrinho, empurrar o carrinho para frente até passar o banheiro, para mim poder ir no banheiro dos pobres. Que nojo que me deu dessa primeira classe. Eles deviam fazer diferente esse negócio no avião. Eu acho que tu não precisava nem passar pela primeira classe quando entrar. Tinha que ter uma porta onde tu não... Mas eles fazem questão que tu passe por eles. Aí tem aquelas poltronas desse tamanho assim, ó. E os caras se jogando ali. Aí quando tu chega lá, mal cabe tuas pernas assim, ó. Não, sério. Tem ônibus que é melhor do que essa parte do avião que a gente vai. Melhor. E quando tu pega alguém muito grande do teu lado, que ele ocupa mais meia poltrona na tua, já era, né? Eu te pergunto, como que um cara que tem cólica desse jeito pensa e acredita que é Deus? E o faraó acreditava que era Deus. E o povo acreditava que o faraó era Deus. E eles acreditavam que o filho mais velho do faraó também era Deus. Que quando o faraó morresse, o primogênito dele, o filho mais velho, iria assumir o trono e ele era Deus. Pois qual foi a última praga do Egito? Quem é que sabe? Quem lembra? Todos os primogênitos morreram e juntamente com os primogênitos, até dos animais, morreu o primogênito do faraó. Deus desmoralizou todos os falsos deuses, um por um, daqueles deuses que eles acreditavam. E agora Deus está tirando o povo dele do Egito. E Deus está tirando dessa maneira, está guiando o povo. Já pensou, amados? Que maravilha! Eu pensei nessa pregação sábado no batismo. A gente estava fazendo o batismo e eu estou ali pregando e aquele solão pegando na pele aqui, aquele solão pegando na cabeça. O pessoal não está nem me ouvindo mais. Tamanho sol. Daqui a pouco vem uma nuvem. Quem já esteve na praia assim, com aquele calorão horrível, daqui a pouco uma nuvenzinha de nada, assim, cobre o sol e dá aquela aliviada. Quem já experimentou isso aí? Já experimentaram isso aí? Acontece ou não acontece? Pois a Bíblia diz aqui que para o povo poder andar no deserto com aquele solão, não precisava ar-condicionado. Deus mandava uma nuvem, e a nuvem ia cobrindo eles o tempo inteiro, daquele sol escaldante do deserto. Era até gostoso, era como se fosse um guarda-sol aquela nuvem. Eu acredito que era melhor do que aquele ar-condicionado, assim, a brisa que tinha. Mas de noite, faz frio no deserto. Sabia disso? Aí Deus desligava o ar-condicionado e ligava o aquecedor. Porque a Bíblia diz aqui que durante o dia a nuvem ficava e durante a noite era um pilar de fogo. Então, esse era o Deus que estava tirando o povo ali do Egito. Se a nuvem andava, eles andavam. Se a nuvem parava, eles paravam. Eu queria ser guiado por Deus assim, sabe? Eu já ouvi pessoas falar para mim assim, pastor, assim é fácil. Eu gostaria de ser guiado por Deus dessa maneira. Não tem como errar. Olha, a nuvem está andando, o povo está andando. Totalmente guiado por Deus. Cada passo que a pessoa dá, cada caminho que a pessoa pega, por onde Israel andou, era exatamente por onde eles deviam andar. Onde Israel parou e armou acampamento, era exatamente onde eles tinham que acampar, porque foi tudo Deus que guiou. E às vezes eu quero que Deus me guie dessa maneira. Que nem eu falei para vocês, nessa viagem para o Nepal, eu comentei com a minha esposa, devo ter comentado com mais alguns. Eu nunca, não me lembro de ter me sentido tão no centro da vontade de Deus, tão dentro da vontade de Deus. Para quem joga futebol, vai entender o que eu vou falar agora. Eu não jogo futebol.
Eu faço de conta que jogo. Mas sabe quando tu pega aquela bola na veia? Quem sabe? Quando pega a bola na veia, assim, parecia que eu estava lá, enquanto eu estava lá, parecia que eu estava pegando aquela bola na veia, aquele chute assim, impossível, indefensável, fazendo exatamente o que Deus queria que eu estivesse fazendo. Assim que eu estava me sentindo. Só que a gente tem que compreender uma coisa, amados, que estar no centro da vontade de Deus, às vezes não é tão fácil. É muito até romântico, às vezes, falar, poxa, eu gostaria que tivesse uma nuvem para me guiar durante o dia, tivesse um pilar de fogo. Mas eu quero que tu comece a imaginar aquele povo todo saindo. A Bíblia diz que eram 600 mil homens. Diga comigo, 600 mil homens. Aí depois tinha mais as mulheres, no mínimo mais 600 mil mulheres. Eu acho que tinha mais, porque geralmente tem mais mulher do que homem. Mas vamos botar que tinha mais 600, já dá 1.200.000 pessoas. Aí vamos botar que cada casal naquela época tinha 2 filhos, já dá mais 1.200.000. Isso dava mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que saiu todo mundo, sem contar os animais e mais o povo que resolveu seguir junto com Israel. Gente, pensa nisso. E aí a Bíblia diz o seguinte, que a nuvem ia e daqui a pouco a nuvem parava. E quando a nuvem parava, o que eles tinham que fazer? O que eles tinham que fazer? Parar. Se tivesse que parar, tinha que montar o acampamento. Tinha que armar a barraca. Cada chefe de família tinha que armar a sua barraca. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou da turma do camping. Quem aqui é da turma do camping? Tem gente que gosta do camping. Não tem ninguém mais. Não, quem gosta? Tem gente que gosta de sair, ir acampar, montar barraca. Só meia dúzia, eu achei que tinha mais dos corajosos aí. Eu não sou da turma do camping, amados. Eu tentei montar barraca uma vez nos fundos de casa, porque o Caleb pediu, os meus filhos sofreram, que nunca acamparam, nunca. Esse negócio de acampar, pescar, o Alecão gosta, que eu vejo de vez em quando as fotos no Face. Pescar, não era comigo. Eu sou um cara indoor, dentro de casa, dentro das portas. Então, eu peguei aquela barraca que ela só tinha 2 varetas, era uma assim e uma de assim. E eu não conseguia montar a barraca, velho. Aí a gente armou no campinho de futebol que tem nos fundos de casa, do lado de casa. E fomos para passar a noite. Deu na metade da noite, uma mosquitama, começaram a encher o saco os mosquitos, eu olhei para o Caleb, eu olhei para a Mariana, eu disse, vocês querem mesmo passar o resto da noite aqui? Não, pai, vamos para dentro de casa. Oh, glória! Eu morei na ilha mais linda do mundo, amados. Eu morei numa ilha chamada Maui, uma das ilhas mais lindas do mundo. Eu só fui acampar uma vez na floresta chamada Hana, e eu aluguei, não uma barraca, eu aluguei uma cabana, entendeu? Uma cabana, tinha porta, chave, luz, repelente para mosquito. Eu não sou desses caras que gostam de acampar. Mas eu fico pensando, mesmo que eu fosse, já pensou? Porque a Bíblia diz, era muita gente, tinha que chegar lá e armar aquele acampamento. Coloca o próximo versículo aí, vamos ler. Diz assim, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote. Cerca de quantos? 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Vai adiante. Subiu também com eles um misto de gente que não era dos judeus, mas que começaram a acreditar no Deus, o Deus que destruiu aqueles falsos deuses. Começaram a ver, este é o verdadeiro Deus. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E aí diz que eles saíram correndo, porque o povo do Egito já não queria mais eles ali. Depois de ter morrido o filho mais velho, enquanto não tinha morrido o filho mais velho, ainda estava levando eles. Quando morreu o primogênito, eles disseram, vão embora, vão embora. Pega as correntes de ouro que eu tenho, leva. Pega meu dinheiro, leva, mas vão embora da terra. E a Bíblia diz aqui que eles tiveram que cozinhar
os bolos sem ter fermentado, e cozeram bolos asmos das massas que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque, o que diz ali? Foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. No versículo seguinte, versículo 40, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos de escravidão, amados. E aí diz assim, no versículo 41, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, quando fechou os 430 anos, todas as hostes, ou seja, todo o povo de Israel, todo o povo do Senhor, saiu da terra do Egito. E aí eu te pergunto assim, o povo estava feliz ou não estava? Estava. Agora Deus livrou eles daquela escravidão, livrou eles, o povo do Egito mandou eles embora. A Bíblia diz que eles deram o ouro que eles tinham para eles ir embora. A Bíblia conta isso, diz assim, ó, pega, mas vai, some, desaparece, vão. Nós não queremos mais vocês aqui. E a nuvem ia guiando. E eu quero que tu pense todo aquele mundaréu de gente. Agora, caminhando nesse deserto. No livro de Números diz o seguinte, é aqui que eu quero que tu veja. Diz assim, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Então, a nuvem cobriu aquela tenda grande que Moisés tinha montado. E à tarde, quando começava a esfriar, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Vamos adiante. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria de noite. A nuvem o cobria. E de noite havia aparência de fogo. E agora preste atenção no que vai dizer em seguida. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Versículo 18, segundo o mandado do Senhor, ou seja, a nuvem era guiada por Deus, era Deus quem dizia onde parar, onde ir, para que lado ir. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo, versículo 18 ainda, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Aí diz assim, no 19, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Está dizendo aqui, se a nuvem resolvia ficar um mês parado ali, tu tinha um mês de acampamento. Um mês, tu armava a tua tenda, amarrava a tua cabra, fazia lá um galinheirinho, se tu tinha umas galinhas para poder pegar uns ovos, porque a Bíblia diz que saiu um monte de animal junto. Eu não sei como é que funcionava, mas aqui está dizendo isso. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, versículo 20, a nuvem ficava, o que diz ali? Poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Versículo 21 aqui é interessante, diz assim, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem partiu. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Versículo 23, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, ou seja, eles obedeciam, se é para ficar parado, não ficar parado, se é para andar, vamos andar, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Eu quero que vocês leiam os 2 versículos que eu mandei repetir. Pode ir adiante aí. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam.
e segundo a ordem do Senhor partiam. E aí no próximo diz assim, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem partia. Agora eu quero que tu pare e pense. 2 milhões de pessoas chegaram, a nuvem estacionou, aí vai lá o Samir, que não entende nada de montar barraca, e passa a noite tentando montar barraca. Quando eu terminei de montar, tem os profissionais, tem um Alecão. Eu estou terminando de montar uma barraca, ele já está com a barraca montada, cadeirinha aberta, tomando chimarrão, o Jonas já está assando ali, quem sabe, uma carne, mas eu estou lá, tentando armar a minha barraca. E eu estou fazendo a vontade do Senhor, porque aqui diz que era segundo a vontade do Senhor. E aí quando eu estou mal terminando e dizendo assim, glória a Deus, e ela está toda torta, está feia. Aí a nuvem começa a se mexer e Moisés diz, turma, vamos embora. Eu quero te fazer uma pergunta. Vocês acham que teve gente murmurando? Sim ou não? 2 milhões de pessoas. A Bíblia está dizendo aqui que chegava a nuvem, às vezes a nuvem chegava de tarde, 6 da tarde. E tu tinha que armar tua barraca. E tu tinha que tratar das crianças, aquela choradeira, aquelas crianças que queriam leite, tu tinha que pegar leite da cabra, tu tinha que arrumar comida, não tinha o maná descido ainda, tinha que esperar de manhã para pegar o maná, tu tinha que ver se tinha, se os animais estavam tudo amarradinho, aí quando tu terminou, a nuvem resolve ir embora de manhã cedo. Ah, não, eu ia chamar, Zezo é o Moisés, Zezo. Pelo amor de Deus, meu filho. Isso aí não pode ser a vontade de Deus para a minha vida. Que às vezes a gente, cara, que maravilha, Deus mostrando, Deus guiando, tão fácil. Acorda de manhã, a nuvem guia. Se a nuvem para por um mês, tranquilo, tu armou, já tem até teu pátio já, né? Porque aqui está escrito. Às vezes, se ficava por um mês ou mais de um mês, a turma ficava. Aí, beleza, tu armou tua barraca, aquela corda que ficou meio frouxa, no dia seguinte tu foi lá e apertou, tu já tem uma cerquinha, para não brigar com teu vizinho, tu já está melhor. Agora, chegar de tarde, 2 milhões de pessoas, mais o animaledo todo, mais aquela criançada, tudo ranhando, chorando, deserto. E tu te pergunta, será que eu estou realmente no centro da vontade de Deus? E talvez nessa noite tu te pergunte, porque tu olha para a situação da tua vida e tu diz assim, poxa, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito devocional, o pastor tem nos incentivado, desde que começou o ano de 2018, eu não perdi um dia, eu tenho lido as escrituras, eu tenho participado dos cultos, hoje perguntaram se eu estou na célula, eu estou, eu que não estou já vou entrar também, porque eu quero estar dentro da vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer para ti é que muitas vezes estar dentro da vontade de Deus não é tão simples, às vezes é meio chato. Às vezes Deus te pede coisas que tu não compreende. Tu não compreende, como assim montar barraca agora para desmontar em menos de 6 horas? Então por que a gente já não seguiu viagem? Porque a Bíblia diz que tinha luz suficiente para que o povo pudesse caminhar tanto de dia como de noite. É muito lindo às vezes falar, é romântico dizer, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas amados, muitas vezes fazer a vontade de Deus não é tão fácil. E eu quero te mostrar o que Deus fez com esse povo. Sabe, porque eu mesmo estou me sentindo como esses caras. Eu cheguei do Nepal segunda-feira. Se vocês me perguntassem, pastor, tu está entusiasmado com a viagem, está indo para Jerusalém, agora passar na volta em Moçambique, eu ia te dizer assim, amados, a viagem para Moçambique, para Jerusalém, foi marcada antes da do Nepal. Eu não teria marcado 2 viagens assim
tão próximas uma da outra, porque parece que eu mal armei a barraca, e agora já estou desarmando de novo, sem contar que no dia 3 de abril, tem mais ou menos 30 pessoas chegando de Maui. Pastor Craig, que é o pastor principal da igreja de Maui, que foi o cara que discipulou o pastor Jason, o cara que era o líder de célula do pastor Jason, antes dos dois ir fazer faculdade, antes dos dois conhecer o Dr. Linus, quem cuidava do Jason é o pastor Craig, que está para vir. A esposa do pastor Jason e um pastor novo que está sendo levantado para ser colocado no lugar dessa turma mais antiga. E junto com esses 3, uma galera que eles estão levantando. E eu estou desesperado, porque eu estou pensando se vou ficar tanto tempo fora. E como é que vai estar a igreja quando eu voltar? Os líderes vão continuar participando, vão continuar se movendo, vão continuar comparecendo? Ou vai sumir todo mundo, só quando o pastor está? Para mim está sendo difícil. Certo, está pensando aí, bem que eu gostaria de terça-feira estar viajando com tudo pago para Jerusalém. Talvez esteja pensando isso, eu conheço. Eu também pensaria assim, sabe? Porque eu ganhei de graça a passagem, velho. O Álvaro chegou e disse assim para mim, Samir, e ele fala assim mesmo, ele é carioca, Samir, tu e a Marcinha, vocês são meus convidados. Vou dizer não como? Buca aí, bota meu nome. Na volta vamos passar por Moçambique. Vamos passar por Moçambique. E aí agora, depois disso, surgiu essa viagem para o Nepal. E nós estamos partindo dia 3, agora, terça-feira, quero dizer, e voltamos em março. Aí em março nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração para entregar os pedidos de oração para o ano de 2018. E nós vamos estar durante esses 21 dias clamando a Deus para que esta viagem, porque a esposa do pastor Jason falou para mim que vai ser a última viagem missionária dela, para que essa seja a melhor viagem missionária dela, que ela encontre uma igreja vibrante, viva, alegre com tudo que Deus fez aqui. Não só aqui, na igreja de Estrela, estou vendo Davi e a Eve, na igreja de Lajeado, na igreja de Taquari, na Saibreira, em outras igrejas que nós já liberamos, como a própria igreja de Montenegro, hoje anda sozinha, quem sabe o salão é maior do que esse. Mas eu estou viajando com o coração na mão, perguntando para Deus, que história é essa, Deus? Eu mal armei a barraca, agora já tenho que desarmar de novo. Eu preciso demais de vocês, amados. Porque eu estou me perguntando, será que eu estou no centro da vontade de Deus nisso tudo? Se eu pudesse enxergar uma nuvem agora, eu ia tranquilo. Mas o mais impressionante é que Deus, Ele guia o povo dele para alguns lugares, onde às vezes tu diz assim, não, Deus não guiaria ninguém para um lugar desse. Deus jamais ia me guiar para um beco sem saída. Lê comigo aí, Êxodo capítulo 13. Diz assim, porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto de onde? Perto do Mar Vermelho. E arregimentados, ou seja, todos eles como se fosse um exército, o povo de Israel, subiram os filhos de Israel do Egito. Foram embora. Versículo seguinte. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, a gente já sabe, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que eles pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos adiante, Êxodo capítulo 14, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e os carros. Quando fala carro é aquelas carroças, já mostrei para vocês como é que eram as carroças antigamente, tinha tipo uma foice na roda, quando passava no exército a pé, ela ia, cada carroça daquela valia por um tanque de guerra hoje, ia cortando a canela dos bichinhos. E aqui diz assim,
perseguiram os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército. E aí a Bíblia está dizendo aqui, que mesmo com Deus guiando, os egípcios os alcançaram acampados. Diga, os egípcios os alcançaram acampados. Todo mundo com a barraquinha armada, pá. Aí eu não vou dizer o nome ali, porque eu não sei nem pronunciar. Junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal, Zefon. E aí no versículo 10 diz assim, e chegando o Faraó, quando o povo de Israel olhou para trás e viu aquele exército enorme, cheio de cavalos, carroças, cavalarianos, diz assim, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel, o que diz ali? Clamaram ao Senhor. Diga, eles clamaram ao Senhor, mas murmuraram com o pastor. Senhor, nos livra. Aí olharam para o pastor e disseram assim, para que, pastor, que tu nos trouxe até aqui? Como se eles não tivessem visto a nuvem o tempo inteiro, como se a culpa fosse de Moisés. Veja o que diz o versículo 11. Disseram para Moisés, será que não tinha cemitério suficiente lá no Egito? Não tinha sepulcro no Egito que nos tirasse de lá para que a gente venha morrer nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Meu amigo, quem estava guiando eles era Deus, diga, era Deus. Mas a culpa, quando a coisa aperta, tem que ser dos outros. Diz para a pessoa que está do teu lado, não dá para culpar Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha, especialmente se é marido e mulher. Não dá para culpar Deus, então a culpa é tua. Lá em casa é assim. Eu e a mulher. Quando não dá para culpar Deus, a culpa é dela. Ou minha, depende, né? Olha o que diz o versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos, nós queremos continuar escravo. Para que tu está pregando o Evangelho? Para que tu está falando do Deus Jesus? Para que tu está falando que Jesus liberta? Para que tu está falando que Jesus salva, que Jesus cura? Se a gente entrega a vida para Jesus, e parece que as coisas às vezes ficam pior. Já experimentou isso? Sim ou não? Quem está aqui? Vocês estão aqui, igreja? Já experimentou entregar a vida para Jesus e daqui a pouco tu pensa, agora vai ser um mar de rosas. Me disseram que Jesus salva, cura, liberta, prospera, dá Ferrari, Camaro, casa em Miami. Nunca ouviram isso aí? Liga a televisão que vocês vão ouvir. Alguns pastores falando isso aí. E aí os caras que entregaram a vida para Jesus, resolveram, foram libertos de 430 anos. Diga comigo, 430 anos. Significa que alguns daqueles viram o seu avô e viram o seu pai servir de escravo com chicote nas costas, construindo aquelas pirâmides enormes, as cidades que os faraós construíam, só no lombo deles, e eles estão dizendo assim, nós te pedimos para nos deixar no Egito, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Tu acha que Deus realmente ia fazer tudo o que fez? Aquelas 10 pragas, matar o primogênito do faraó, salvar todo o primogênito judeu que tinha sangue na porta da sua casa, sangue de cordeiro, sangue do cordeiro, sangue de Jesus. Aqueles que tinham sangue na porta não foram nem tocados. Mesmo que tu te encontre numa situação difícil hoje, amado. Eu não sei, eu não conheço a tua situação, mas tu tem condições de olhar para Deus e dizer assim, Deus me trouxe até aqui para me matar de vergonha. Deus me trouxe até aqui para me fazer ser humilhado.
Me pregaram Jesus para mim, eu entreguei minha vida para Jesus, e agora é assim que vai acabar? Porque se tu pensa assim, tu não conhece o teu Deus. Porque para que o teu Deus possa fazer um grande milagre na tua vida, tu precisa estar numa situação de muito aperto. Porque senão, nem milagre não é. Se Deus quiser glorificar o nome dEle e fazer o nome dEle conhecido, como aquela menina falou, o meu irmão era mudo. A gente passou 6 meses procurando nos templos pagãos, e nenhum daqueles deuses fez o meu irmão falar. Quando nós procuramos o Deus Jesus, o meu irmão começou a falar, e a família inteira veio para Jesus Cristo. Os vizinhos vieram porque conheciam ele que era mudo. Eu orei para aquele menino, confesso aqui no púlpito, amados, eu não achava no meu coração que aconteceu alguma coisa, porque minha fé estava desse tamanho. Quem sou eu para ser usado por Deus aqui no Nepal? Eu. Mas aí veio a tia do menino e disse assim, olha, na minha família só eu sou convertida. A mãe dele não acredita em Jesus. E ele é surdo. Ela falou que se ele for curado, ela vai se entregar para Jesus. Eu falei, ai meu Deus, por que não está o Dr. Linus aqui? Por que tem que ser eu aqui? Peguei óleo, né? Fui na minha mochila, peguei óleo, enchi a mão de óleo, como se o óleo fosse o segredo. Meti na mão no ouvido do menino e disse, em nome de Jesus, falei em inglês, agora, abre o ouvido. E não perguntei se abriu para não passar vergonha. Continuei orando pelo resto do pessoal que estava na fila. Depois ela me dizia, olha pastor, o guri pelo qual o senhor orou, está brincando lá embaixo no campinho, e ele está dizendo para todo mundo que está escutando do ouvido esquerdo. Dá para dar uma glória a Deus? Não, porque nem eu acreditava, amados. Mas Deus é tão bom, que às vezes Ele usa uns cacos, que nem eu, que duvida do poder dEle. Que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas é o que é o suficiente. A Bíblia diz que não precisa de uma fé muito maior do que uma semente de mostarda, para que Ele possa fazer alguma coisa. Veja comigo o que diz o versículo seguinte, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. O que disse Moisés? Diga para a pessoa que está do teu lado, não temas. Fica tranquilo. Diga, relaxa. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Vamos adiante. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aí a Bíblia diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Fala para os filhos de Israel que marchem. Amados, eu quero que tu tenha noção do que está acontecendo aqui. Eu acho que eu tenho uma imagem ali. Aqui está o acampamento. De um lado tem montanha, de outro lado tem montanha, na frente tem um oceano, tem um mar vermelho, e atrás tem um exército inimigo. E aí tu quer que o povo não clame? O povo estava desesperado, estava clamando para Deus, estava reclamando de Moisés, não dava para subir aquelas montanhas. Olha, eu vi montanhas tão altas lá, eu não vou mostrar para vocês, mas o Everest é tão alto que tu tá no avião e tu tá olhando para baixo e vendo as nuvens. Imagina assim, tu está vendo as nuvens, e para cima das nuvens ainda tem montanha. Mas montanha e montanha. Que cada um tinha chance de ir até o cockpit, lá onde o piloto pilota, né? Mas, cara, impressionante a criação de Deus. Quem disse que Deus não existe? Porque tu olhar, eu disse, não, aquilo lá não pode ser as nuvens, aquilo lá é a terra. A moça, não, ali é as nuvens. Isso aqui tudo é montanha das nuvens para cima. O maior dela está das nuvens para baixo. É o ponto mais alto do mundo.
E aqui estava Israel, é lógico que não era um Everest, mas o povo de Israel estava com uma montanha enorme de um lado, uma montanha enorme do outro, o mar vermelho na frente e o exército atrás. E aí Deus diz o seguinte: começa a marchar. E a pergunta é: marchar para onde? Marchar para que lado? Marchar para subir a montanha? Para subir essa? Marchar para enfrentar o exército? Não, a resposta mais improvável de todas: marchar para dentro d'água. Porque na hora que vocês começarem a marchar, a água vai se abrir. Versículo 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para os filhos de Israel passarem pelo meio do mar em seco. Amém, amados? Sabe, olhando do lado de fora, tem uma próxima imagem que eu botei assim: beco sem saída. Tu já te sentiu assim num beco sem saída? Parece que eu estou falando com um monte de gente que tem a vida perfeita, é só eu que tenho diarreia. Lá em casa é só eu e minha mulher que bota a culpa um no outro. E tu nunca teve assim naquele beco sem saída, assim, onde tu disse: eu não tenho opção, meu Deus. Eu não vejo solução para esse problema. Tu já teve assim, numa situação onde tu olha para um lado, problema, para o outro, problema, para frente, problema, atrás, problema maior ainda. Tu já te sentiu assim? Sim ou não? Ah, agora parece que vocês estão... É normal, faz parte da vida. Mas se tu tem Deus, na hora H, pela fé, Ele abre um caminho para ti, para que tu passe pelo Mar Vermelho. Passa a próxima imagem. Aí vocês vão ver como é que funcionava. Ele estava acampado nesse areião aí, ó. Tá vendo? E aí não tinha saída para eles, amados. Atrás ali, daquela seta vermelha lá, ó. Ali atrás deles, dali vinha o exército do Egito. E eles só tinham um caminho pela frente: seguir por aquela seta ali. Eles só tinham um caminho. Mas se eles seguissem pela seta, tinha água. Deus diz: marcha que eu vou abrir as águas. E a próxima imagem que tem aí foi encontrada, isso é verdadeiro, amados. Foi encontrado no Mar Morto, no Mar Vermelho, perdão. Foi encontrado no Mar Vermelho. Isso aí são rodas, que eles acreditam sejam rodas das carruagens dos egípcios. Porque o povo de Israel passou quando Deus abriu o mar e o exército do inimigo veio atrás. Quem sabe o que aconteceu? O mar fechou por cima deles. Porque Deus abre o caminho para os seus. Repita comigo, diga assim. Olha aqui, olha para mim, olha para mim. Diga: Deus abre o caminho para os seus filhos. Amém? Então, mesmo que você se encontre numa situação onde tu diga assim: poxa vida, pastor, eu tenho feito tudo o que Deus tem mandado. Eu tenho tentado seguir a Deus e a situação está difícil. O que tu tem que fazer hoje é o que Isaías fez. Próximo versículo diz assim: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Tu consegue dizer isso para o Senhor? Te coloca de pé. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou confiar que a tua nuvem vai me levar, mesmo que eu chegue num beco sem saída, na hora H, Deus, o Senhor vai abrir. Sabe, Paulo, o apóstolo, ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e a Bíblia diz lá em Atos 22, que Paulo pergunta para o Senhor: o que farei, Senhor? E a Bíblia diz assim: o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que se tu permanecer na palavra de Deus, pouco a pouco o Senhor vai revelar para ti o que tu tem que fazer. Amém?